Olá a todos, bem-vindos à plataforma Educa Mais. Meu nome é Ana Luísa Campos, eu sou analista ambiental do Ministério do Meio Ambiente e hoje eu vim aqui falar um pouquinho sobre áreas verdes urbanas e também sobre um sistema que o Ministério lançou, que é o Cadastro Ambiental Urbano. Ele é feito para auxiliar a gestão desses espaços pelos municípios. Então, primeiro, o que são áreas verdes urbanas? A própria legislação brasileira já traz esse conceito. Então, lá no Código Florestal diz que são espaços públicos ou privados com predomínio de vegetação preferencialmente nativa, natural, recuperada, espaços que estão ali previstos no plano diretor ou nas leis de zoneamento urbano e uso do solo nos municípios, espaços indisponíveis para a construção de moradia. Eles têm eles são destinados justamente à recreação, lazer, melhoria da qualidade ambiental urbana, proteção dos recursos hídricos, melhoria paisagística, manifestações culturais, ou seja, o próprio conceito de áreas verdes urbanas já traz em si uma série de qualidades e benefícios que essas áreas promovem. E a gente pode até esticar mais, falar um pouco mais sobre benefícios das áreas verdes urbanas. Por exemplo, a regulação da qualidade do ar, o equilíbrio de temperatura, umidade, a mitigação dos impactos de eventos climáticos extremos, Então, por exemplo, chuvas fortes, se encontram um solo muito compactado ou pavimentado demais, não tem percolação direito da água, não abastece os lençóis freáticos, causa enchente, alagamento. Outro benefício é a segurança hídrica, que a gente traz como exemplo muito o papel das próprias APPs, as áreas de preservação permanente, porque elas protegem aquela água ali, tanto a qualidade como a própria existência dos cursos hídricos, nascentes. E também o benefício da redução de uma série de doenças cardíacas, pulmonares, psicológicas, muitas vezes relacionadas à poluição do ar, à degradação ambiental. Essa relação de saúde com áreas verdes urbanas, ela já está documentada em uma série de estudos. Sempre que a gente fala em área verde urbana, tem essa associação com atividade física, saúde respiratória, redução de estresse, resiliência a doenças, e também tem uma maior coesão social, porque esses espaços promovem ali encontros, as pessoas, o usufruto coletivo ali, permitem essa convivência, E outros tipos de benefícios que a gente pode falar são fixação das raízes ali que fixam o solo, Elas servem como obstáculo para ventos, obstáculo para poluição sonora, muitas vezes proteção ali na caminhos viários, no sistema viário, proteção das calçadas, e também abrigo de fauna, além da própria ambiência ali da cidade, que melhora a qualidade visual, ornamental e até usufruto ali de frutos, vegetais. As áreas verdes têm esses muitos benefícios. E aí, pensando nisso, o Ministério criou uma série de ferramentas, um conjunto de ferramentas que foi lançada no ano passado, em setembro do ano passado, que compõe o Cadastro Ambiental Urbano. Eu vou explicar para vocês hoje aqui um pouquinho do funcionamento desse cadastro, como é que a gente insere os dados lá dentro e como é que isso pode auxiliar na gestão municipal. Então, o que é o Cadastro Ambiental Urbano? São essas ferramentas que ajudam a identificar, mapear e qualificar as áreas verdes urbanas. Como é que funciona? Os agentes públicos, técnicos municipais, gestores municipais, eles realizam registros dessas áreas, que são registros autodeclaratórios, não é obrigatório o preenchimento, mas eles desenham, colocam todos os atributos, a qualidade, como é que estão aquelas áreas, E o sistema compila esses dados e traz indicadores interessantes para auxiliar na gestão, na tomada de decisão. O cadastro, ele está dividido em dois módulos. Tem o módulo gestor e o módulo cidadão, CAU gestor e CAU cidadão. O CAU gestor, ele é a ferramenta justamente para inserção de dados. A gente coleta esses dados via módulo gestor, o sistema compila, sistematiza e isso auxilia em todo o planejamento ali da gestão ambiental urbana dessas áreas. E o módulo cidadão, o CAU cidadão, ele é justamente para a difusão dessas informações, é onde o cidadão vai ter todo compilado ali, tudo que aquelas áreas verdes têm, o que ele pode utilizar ali. Então, a função desse CAU cidadão, ele é justamente estimular o uso e permitir que a sociedade valorize esses espaços e até colabore para a gestão. O CAU gestor, hoje ele existe em dois formatos, que é página web, para inserção de dados via web, e também mobile,
porque a gente entendeu que seria legal a pessoa que vai cadastrar a área verde urbana, ela poder ir com um dispositivo portátil, botar ali, aqui o solo está de tal jeito, aqui tem um parquinho, tem um banheiro, ele caracterizar bem essa área lá em loco. Já o CAU Cidadão, ele é exclusivo para aplicativo mobile, então os cidadãos vão ter todas essas informações direto do celular. Esses dois módulos, eles funcionam no sistema integrado, eles conversam, então funciona mais ou menos assim. O gestor, o técnico, eles vão inserir as informações das áreas, o sistema compila, gera gráficos, gera relatórios exportáveis, gera numerais comparativos. Na sequência, ele vai ter visão tanto em mapa como em tabelas de informações de como estão essas áreas, onde elas estão. Essas informações já mastigadas, elas vão também ser visíveis no aplicativo do cidadão, no CAU Cidadão. Ali, além do cidadão verificar, ter o acesso a todas essas informações, ele vai poder colaborar, ele vai poder dizer, avaliar aquela área, vai poder inserir um alerta, seja uma vegetação que precisa de um manejo, uma quadra esportiva com piso quebrado, ele insere esse tipo de alerta que alimenta, por sua vez, o CAU gestor e já avisa em tempo real ao gestor ali como que ele pode ajudar na melhoria daquela área. Além disso, essa integração dos módulos é vista também com o sistema de mensageria que existe dentro dos aplicativos. Então, o gestor consegue mandar uma mensagem para o cidadão, ele consegue dizer, vamos inaugurar um cercado para cães, e o cidadão vai ver aquilo ali no celular dele. Bom, vou passar primeiro, vou falar um pouco de cada funcionalidade do sistema e depois eu vou mostrar umas telinhas para facilitar o uso. A ideia do sistema de cadastro é ali a gente criar uma interface bem simples, intuitiva para uso ali e acesso às informações de áreas verdes urbanas. Dentro da ferramenta ele vai conseguir delimitar, ver direitinho o perímetro, a área, como que estão distribuídas essas áreas no mapa da malha urbana. Ele vai poder fazer uma análise qualitativa, porque ali nessas áreas a gente vai conseguir dizer um pouco como é que está a cobertura vegetal, como é que está, se tem presença de nascente, tem área que precisa ser recuperada, como é que está a qualidade da infraestrutura existente nesses espaços. E ele consegue fazer uma análise quantitativa também, além desse cálculo de perímetro, área, o sistema ele é contrastado ali com dados diretos do IBGE, de estimativas populacionais, então a gente extrai informações como quanto área demarcada tem em determinado município per capita, porque a gente compara esses dados. Além disso, a ferramenta conta com uma seção para disponibilização de material, então vídeo, PDF, qualquer material que pode auxiliar na gestão das áreas verdes urbanas, como até manuais de próprio uso da ferramenta também. E, além dessa seção de materiais, tem essa que eu comentei de mensageria, que é onde gestores municipais, técnicos municipais podem debater ali sobre a situação daquela área e podem também enviar mensagens ao cidadão. Bom, vou falar um pouquinho também das vantagens sobre cada usuário desse sistema, assim, por que é bom, né, para nós, do Ministério do Meio Ambiente, para os estados, municípios, para a sociedade. Para nós, é muito interessante porque a gente fica com todas as informações de áreas verdes urbanas ali consolidadas, disponibilizadas, tem um diagnóstico nacional, como que está a distribuição, onde que tem mais déficit, onde que tem mais população, mais necessidade. Isso pode orientar o trabalho do governo federal, orientar na hora de critérios de editais, isso é importante, saber onde que estão as maiores necessidades do país. Para os municípios e estados, o apoio é justamente ali na gestão do dia a dia. O estado, por sua vez, tem mais uma visão geral de como estão essas áreas pelo estado, mas no município ele vai ter todo esse detalhamento ali de o que cada área precisa, se é consertar um equipamento, se é uma recuperação da vegetação. Então, é para o uso diário ali, para a gestão desses espaços. Para a sociedade, essa questão de ter essas informações todas disponíveis ali via mobile, então, se ele quer um atrativo específico, ele quer um banheiro perto dele, ali no aplicativo de navegação em mapa ele visualiza, e claro, o maior uso, né, dessas áreas que contribui tanto assim para a saúde da população. Essas seriam as maiores vantagens para cada usuário do sistema. Agora eu vou mostrar um pouquinho, falar um pouquinho do CAU Gestor. Vou entrar em cada módulo para a gente explicar em detalhes e também mostrar algumas telas que vão facilitar esse primeiro uso, né? Bom, essa aqui é a tela de login. São informações básicas para o login do usuário, CPF, senha, mas para a primeira vez a gente ensina aqui como é que faz o cadastro do usuário.
Ao final da tela tem um botãozinho que chama Cadastre-se, é só clicar. E vai vir um formulário de cadastramento, que a gente vai pegar dados funcionais, dados pessoais, para entender quem são esses agentes públicos que vão auxiliar a gente na inserção de dados do sistema. E tem o momento da escolha de perfis. São 4 diferentes perfis que vão utilizar o CAU Gestor. Então, tem o técnico municipal, o gestor municipal, o gestor estadual e o gestor federal. O técnico municipal, ele é quem tem o papel mais importante ali de desenhar essas áreas, de fazer todo esse mapeamento, coletar as informações dessas áreas e submeter para análise do gestor municipal. O gestor municipal vai olhar, vai validar essas áreas, vai publicar dentro do sistema. Uma área publicada é uma área que fica visível ali também para o cidadão, já está validada, então todas as informações dela ficam públicas. O gestor estadual e o gestor federal, como eu disse, eles têm mais um papel de visualização mais macro do território. Então, entrando nesse formulário de cadastramento, ao final o usuário vai inserir, vai preencher os filtros de localidade, dizer qual que é o estado dele, qual que é o município dele, e vai selecionar esses perfis. As vagas gerenciais, gestor municipal, gestor estadual, elas são limitadas, porque o filtro maior da área para validação é aí, na hora que o gestor vai validar. Para o perfil técnico, é livre, qualquer pessoa que tem conhecimento dessa área pode inserir essas informações, submeter para validação. Esses aplicativos mobile já estão disponíveis em lojas virtuais, iOS e Android, e também via web. Maiores informações também podem ser vistas no portal cal.mma.gov.br, que é dentro do caminho do nosso site do Ministério. Bom, uma vez entrou no sistema, o usuário vai se deparar com essa tela, que é uma listagem de todos os registros de área verde urbana. Tem ali essa listagem por status também. Às vezes é só um rascunho, alguém começou a desenhar uma área, às vezes é uma área que já foi enviada para análise do gestor, então ele tem esse status em análise, ou é uma área publicada, já foi validada, está ok, está visível para o cidadão. Ou outros status também, às vezes é uma área que precisa de um ajuste, o gestor verificou que faltou um mapeamento, dentro do sistema ele devolveu para o técnico, então tem áreas em ajuste também. E área inativa, que foram áreas verdes publicadas e por algum motivo deixaram de ser, depois perderam aquela função e aí o gestor pode fazer essa alteração de status dessa área também. Essa mesma visão que a gente está vendo em listagem, a gente tem ela em mapa. Então, todos os registros por status também são vistos num fundo de mapa, para a gente ter toda essa noção de distribuição, quantidade das áreas. Esse fundo de mapa, no botãozinho superior da direita, também pode ser visto em imagem de satélite, até para a hora de demarcar, essa função de troca de mapa de fundo facilita também. Fazer filtros nessa seção de mapa e também acionar o botão de ligar as unidades de conservação, que é onde a gente traz para o mapa uma malha de poligonais do Cadastro Nacional de Unidade de Conservação, justamente para o gestor ter toda essa visão de tudo que é área verde no município, estado, país, e ver a conectividade dessas áreas, as áreas que estão sendo demarcadas ali na área dele, né, junto com as unidades de conservação que já estão registradas no SENUC. Saindo dessa seção de mapa, desse menu à esquerda, a gente tem outra funcionalidade. Agora é o cadastramento de área. O cadastramento de área, ele é uma prerrogativa do técnico municipal e o gestor municipal também pode fazer esse tipo de cadastro, que é inserção de dados e desenho de área. Ao clicar em cadastrar área, já abre um formulário, que é para inserir todo esse detalhamento da área. Primeiro campo ali, botar os dados, o nome da área. A gente até fala para usar muito o nome popular, porque como esse aplicativo vai para o cidadão e na ferramenta de busca, às vezes ele coloca o nome popular, é mais fácil dele encontrar essa área. E tem o campo de descrição, onde a gente orienta a inserção de maiores informações possíveis, o que for mais interessante para aumentar o acesso àquela área. Então, histórico da área verde, linha de ônibus que chega até lá, o que puder trazer de informações positivas, porque vão ser espelhadas no aplicativo do cidadão. Abaixo, seguindo o formulário de cadastramento, a gente escolhe a categoria da área verde urbana. O Ministério propôs algumas categorias para facilitar esse mapeamento.
Dentro das categorias, há uma série de tipologias de áreas que elas estão separadas, né, divididas a partir de serviços ecossistêmicos predominantes realizados por essas áreas. Então, o usuário seleciona a categoria. Se tiver dúvidas sobre o que é cada categoria, o conceito de cada tipologia, o sistema traz essa informação de maneira fácil. Tem um botãozinho em cima das caixinhas de categoria, o que é cada categoria. Aí vai abrir todo esse arquivo que explica toda essa divisão dos serviços ecossistêmicos, explica o que é um bosque, o que é uma praça, um horto florestal. E aí para a pessoa saber onde enquadrar aquela área que ela está indo demarcar. Seguindo, no formulário de cadastramento, tem o botão de desenhar, ou seria criar uma demarcação, desenhar ali no cursor do mouse, ou se for mobile, desenhar a dedo, ou a própria importação de arquivo vetorial, KML, KMZ, OSM, Shapefile, porque muitos municípios já têm esse mapeamento de área verde urbana avançado, então eles poupando, né, os agentes públicos de repetir todo esse desenho, desses municípios que já têm bastante informação mapeada, o sistema pode importar essa parte de desenho. Não só individualmente aqui nesse formulário de cadastro, como fazer isso em lote. Eu vou mostrar mais para frente um pouco essa ferramenta de importação em massa de várias poligonais. Clicando na ferramenta de desenho, o botão da esquerda, a gente vai entrar no mapa, que é o espaço de desenho do usuário. É um mapa municipal, onde a gente tem uma máscara que só permite que ele desenhe dentro do limite do município. Aqui no exemplo está São Paulo, o usuário do município pode dar um zoom e encontrar ali, tanto, né, na malha de mapa como na malha de satélite, ele pode encontrar a área que ele quer desenhar. E sim, com simples cliques, ele consegue ir fazendo as vértices para fechar uma poligonal da área verde urbana. Abaixo dessa tela de desenho, tem as ferramentas de desenho. Então, a partir do momento que ele fechar a poligonal verde, ele vai poder desenhar outros atributos naturais daquela área. Vai poder marcar um ponto de nascente, vai poder marcar uma linha que representa um curso d'água, um rio, vai poder marcar uma área que vai sofrer alguma recuperação, que vai ter alguma recuperação, um solo degradado, uma quadra esportiva depredada. Ele pode marcar essa área para o sistema mapear que tipo de melhoria pode ser feita lá dentro. Ao fechar o desenho e colocar os atributos naturais ali que houver, o sistema já marca qual a área de tudo, quanto que ele marcou ali de área azul, quanto que tem total de área verde, a metragem quadrada da área ser recuperada, ele já traz isso compilado para o gestor. Na sequência, no formulário de cadastramento, começa o detalhamento micro, que são simples checkbox ou radial buttons, que são essas caixinhas de só marcar, para caracterizar um pouco como é que está a condição ambiental daquele espaço, como é que está a infraestrutura de esporte e lazer, como é que estão as infraestruturas de segurança, tem iluminação, tem câmera, tem cercamento. Bom, e ele só vai marcando. Ele pode também fazer uma análise um pouco mais subjetiva, porque além de marcar as caixinhas, ele tem um sistema de estrelinhas e dizer de 0 a 5 como ele avalia aquela segurança daquela área, até porque essa informação ela também vai ser perguntada para o cidadão, a gente vai ter uma média ali, entender como que o usuário final está enxergando aquele espaço, né? Acha que ele é legal de infraestrutura, é legal de condição ambiental, está bem conservado. A gente obtém um pouco desse feedback. Ainda no formulário de cadastramento, se o usuário tiver desenhado uma área a ser recuperada, uma poligonal vermelha, abre-se um campo condicionado que vai justamente pedir ali para o usuário detalhar que recuperação pode ser feita ali, né, para a gente entender e ter isso vinculado àquele registro de área verde. Além disso, ele pode também vincular o registro a um projeto, porque algumas áreas verdes também já têm um projeto relacionado, projeto de melhoria, e a gente capta ali, são campos opcionais, mas a gente capta ali escopo mínimo do projeto, o custo mínimo, que projeto seria esse, já fica um marcador ali, assim, a cada área verde, alguma já tem inclusive até projeto de melhoria pronto, né? Então é só para a gente mapear isso. Bom, fechando esse cadastramento de área, ele vai salvar em rascunho, se ele quiser repensar, ou ele vai enviar, submeter para análise do gestor municipal.
Eu trouxe aqui também uma tela de análise do gestor para mostrar como é que é simples. O gestor municipal ele vai ter, naquela primeira seção de visualizar áreas em listagem, ele vai ter uma coluna de áreas em análise. Ao clicar em análise, ele vai ter tudo que foi submetido para ele, que está pendente dele avaliar. Ao clicar, ele vê todo o compilado de informações que foi atribuído àquela área e ele marca com simples 3 botõezinhos ali, se ele publica, se ele nega, porque às vezes está defasado, já o registro não serviu, ou se ele solicita uma alteração, às vezes é uma alteração simples, alguma informação que faltou, isso pode ser devolvido para o técnico municipal. Bom, aqui, como eu tinha prometido, eu trouxe uma telinha aqui também da importação em lote, que é também uma ferramenta que a gente chama de split de mapas. Ele pega esses arquivos como shapefiles, que tem várias poligonais juntas, ele separa aquelas poligonais para permitir dentro do sistema que o usuário faça uma triagem e diga, isso aqui é parque, isso aqui é de outra categoria, faça essa triagem e facilite o processo de cadastramento de área. Depois que ele importou em lote as poligonais que ele quis e separou por categoria, essas áreas vão entrar como rascunho e aí eles podem terminar o cadastramento nos padrões do CAL, com os checkbox de atributos do CAL e seguir esse mesmo processo de submeter para análise. Ao mesmo tempo que a gente consegue inserir informação em lote com essa ferramenta do importação em lote, o gestor também consegue aprovar em lote, porque muitas vezes esse trabalho entre o técnico e o gestor já é muito próximo, ele já sabe o que a pessoa trabalhou, como é que foi esse trabalho, ele pode também fazer de maneira mais rápida via sistema essa aprovação, selecionar todas que ele acha ok e publicar, sem ter que entrar registro a registro e fazer uma análise mais demorada. Seguindo nas ferramentas da esquerda, passando para outra funcionalidade, a gente já passou pelo cadastramento de área, tem uma seção própria para a gestão de usuário. Então, aqui é mais para o usuário ter uma noção de quem está usando o sistema ali, seja no âmbito do município dele, né, até o gestor federal tem essa visão geral, saber como é que estão os cadastros dessas pessoas. E, no canto superior direito, ele pode convidar novos usuários para o uso da ferramenta. Só basta inserir o e-mail do usuário, sugerir o perfil também, que também está dependendo ali da limitação de vagas também, né? Mas se for técnico municipal é livre. Ele só sugere o perfil, o usuário vai receber um e-mail com um link para a entrada no sistema. Outra funcionalidade também do menu da esquerda é a própria seção de notificações, que é aquilo que eu comentei como sistema de mensageria. Aqui onde os técnicos gestores vão poder conversar e mandar a mensagem para o cidadão. Basta clicar no campo superior direito, criar mensagem. Essa mensagem pode estar vinculada a uma área verde, de repente é uma melhoria que o gestor quer publicizar que está relacionada a um parque específico. Ele pode relacionar a essa área e isso aparecer de uma maneira mais prática para o cidadão acessar. Tem a seção de materiais, né, que a gente insere esses manuais, insere qualquer tipo de material que possa auxiliar na gestão dessas áreas, PDF, vídeo. Tem a seção de suporte técnico, que qualquer dúvida, melhoria, querem apontar alguma dificuldade com o sistema, algum defeito momentâneo, é só inserir que vai direto para o e-mail do nosso suporte técnico. E tem a seção de indicadores, que é onde esses dados que estão sendo compilados, eles vão ser tratados, vão gerar gráficos e vão gerar alguns comparativos interessantes ali para a tomada de decisão. Aqui, por exemplo, eu trouxe a tela que mostra quanta área está demarcada, quanto dessa área foi apontada como área a ser recuperada. Traz aqui também alguns dados como quanto de área verde demarcada comparando com a área urbana desse município, área verde demarcada per capita, algumas informações assim. Essa seção também tem um filtro de atributos que o gestor pode querer saber, por exemplo, quantas das praças da minha cidade tem iluminação. Ele consegue gerar esses quantitativos também para auxiliar nas tomadas de decisão. Ainda no menu da esquerda, seguindo para a seção de relatórios, depois dessa compilação da seção de indicadores, ele pode também exportar dados, né, via planilha, CSV. Ele exporta esses dados, ele só precisa marcar um segmento temporal ali, de tal dia até tal dia, para ele retirar ali, exportar via planilha todos os registros. Ele pode filtrar, pode, por exemplo, querer
Eu só quero os registros de áreas que foram publicadas, e aí ter todo o detalhamento, todos aqueles critérios que a gente coletou, ter tudo isso via planilha para trabalhar esses dados. Tem o relatório de alertas, que é um outro relatório que ele exporta de maneira semelhante, mas ele exporta justamente tudo que está vindo ali dos cidadãos de contribuição. Então, se o cidadão inseriu essa área precisa de um manejo de vegetação, essa área tem sinais de queimada, ele insere esses alertas e o gestor consegue exportar um relatório sobre isso também. Bom, passando um pouco dessa visão mais para o gestor mesmo, a gente vai passar umas telinhas de o que é o CAU Cidadão. Como é que essas informações ficam disponíveis para a população geral. O CAU Cidadão, que é exclusivo mobile, ele vai ter ali no onboard, que são essas telinhas de entrada, já de cara o que são as principais funções do aplicativo. Então, conheça as áreas verdes urbanas próximas a você, contribua com sua cidade avaliando esses locais ou também inserindo os alertas e visitando e conhecendo outros lugares, porque é um aplicativo de navegação em mapa, pode ir para outras cidades, muda o filtro de localidade, vai para outras cidades, então ele consegue ver como está a situação das áreas verdes em qualquer cidade do país que tiver registro no CAU Gestor. Bom, a primeira tela que eu queria trazer era um pouco para mostrar as ferramentas do mobile do CAU Cidadão. São muitas ferramentas para facilitar a navegação. Nessa primeira aqui, eu coloquei em destaque o filtro de atributos, que é esse botão superior que está em destaque em vermelho, que é justamente onde o cidadão vai entrar e vai marcar ali, eu quero uma área próxima de mim que tenha cercado para cães. Ele botou isso lá, então o mapa vai filtrar para ele só as áreas que têm aquela característica específica. Ele pode somar características também para uma busca mais minuciosa. Pode fazer pesquisas por nome, aquilo que a gente citou também de nome popular. No CAU Gestor a gente coletava, porque eu passei muito rápido, mas coletava palavra-chave. Então, se o usuário lembra do parque da cidade, mas não lembra o nome do parque, lembra que lá tem o foguete da Ana Lídia, ele marca Ana Lídia, se é uma palavra-chave cadastrada, ele já encontra a área também. Algumas coisas para facilitar a busca. Ainda nesse ferramental aqui do CAU Cidadão à esquerda, ele tem um botão para expandir mapa, a primeira ferramenta, que vai permitir ele navegar com mais facilidade, também ter visão tanto de pontos como de poligonais dessas áreas. O botão sequencial abaixo é centralizar no ponto de GPS do usuário, para ele se localizar ali e comparar as distâncias. O terceiro botão é setagem de raio, ele vai setar o raio mínimo, o raio que ele quer para a proximidade de áreas. Então, se ele quer procurar áreas verdes que só estão a 10 quilômetros dele no máximo, vai gerar uma busca só desse raio. Eu estou falando de busca de áreas verdes, mas o CAU Cidadão mostra também nascentes urbanas, que a gente aproveitou também, que como isso é um atributo coletado no CAU Gestor, a gente aproveitou para deixar essa informação mais visível no mobile do cidadão também. Então, ele pode verificar sua proximidade a partir do GPS até as nascentes também. A ferramenta inferior, que é um pin preto, um alfinetinho preto, é um marcador de mapa, onde o usuário vai marcar, inserir no mapa e traçar distâncias desse ponto até as áreas verdes. Então, isso é uma ferramenta útil para planejar viagens, às vezes você quer saber a distância do hotel até uma área específica, o aplicativo calcula isso por meio dessa ferramenta. O último botão é o que altera a visualização em mapa, então, tanto imagem de mapa, imagem satélite, como até resgatando aquelas poligonais do CNUC, do Cadastro Nacional de Unidade de Conservação. Elas podem ser alteradas, essa visão de mapa aí por esse botão. Os botões inferiores, eles mostram o que está próximo ali do cidadão, e os botões superiores vão trazer as listagens dessas áreas com todas essas distâncias, tanto do ponto de GPS até cada uma daquelas áreas do município, como se tiver inserido a ferramenta do marcador até cada uma dessas áreas do município. Nessa visão geral também, ao rolar a tela, o usuário já vê todas as notícias que foram encaminhadas para o usuário cidadão, então tudo aquilo que foi inserido pelo gestor, as novidades, qualquer serviço que ele quis publicar ali, aparece nessa caixinha para o cidadão. Bom, dentro do detalhamento da área no CAU Cidadão, o usuário vai encontrar um botão também que é como chegar. Esse botão leva ele a conectar com outros aplicativos que ele tiver no dispositivo dele, de navegação em mapa. Uber, Waze, Google Maps, para ele poder traçar rotas
dele, a partir do GPS dele até aquela área verde. Ele também vai verificar ali todas aquelas informações que foram inseridas no módulo gestor, ele vai ver como que está, se tem banheiro, se tem parquinho, se tem cercado, se tem quadra esportiva, ele vê todas aquelas características, atributos dessa área verde dentro do detalhamento da área. Se ele entrar na visão de áreas, tanto tem a visão de pontos e tem a visão de poligonais em áreas, ele vai achar um botãozinho de alertas. Esse botãozinho de alerta, se ele clicar, ele vai ter ali pré-setado alguns tipos de alertas, umas bandeirinhas que ele vai poder inserir dentro do mapa daquela área verde. Então, se for uma vegetação precisando de manejo, um sinal de queimada, um perigo iminente, um mobiliário urbano que está com defeito, está depredado, ele insere aquele alfinetinho dentro da área verde e essas informações vão diretamente lá para o CAU gestor e o gestor vai ter essa informação ali em tempo real. Outros usuários também vão interagir com esse alerta, então, se várias pessoas podem concordar com por exemplo, aquela necessidade de manejo da vegetação, então o gestor vai ter uma noção de quanto que aquele problema está sendo reportado. Ele vai saber também se os usuários estiverem discordando daquele alerta, ou seja, às vezes é um problema que foi momentâneo, já passou. Então, essas informações ficam ali visíveis para o gestor também. Eu queria também deixar um recadinho para vocês visitarem a plataforma Educa Mais, conhecerem os cursos do portfólio do MMA. O próprio curso de gestão de áreas verdes urbanas vai ser lançado em breve e vai ter um módulo exclusivo para orientar como utilizar as ferramentas do cadastro ambiental urbano. Os cursos são todos gratuitos, 100% virtuais, e a gente espera que muitos usuários possam fazer. Tá bom? Obrigada, gente. É isso.